nós daremos sequência ao que temos por aqui caminhado por graça do Eterno, em Mateus capítulo 5 até capítulo 7, querendo Deus, que é o que costumeiramente conhecemos como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Esse título fora dado já há muito tempo por um teólogo da igreja, e parece-me que inicialmente Agostinho assim o intitula pela localização em que ele acontece e pela formatação do ensino, pela didática que ali há e pela forma que Mateus registra. Ele é de fato um sermão. É um sermão profundo, é um sermão extremamente confrontante a cada um de nós e que nos chama a sermos discípulos genuinamente de Jesus, Senhor nosso. E nesse sermão do monte, Jesus traz diversos ensinos e a abertura dele está nas bem-aventuranças, naquilo que nós chamamos de caminho genuíno à felicidade. E o Senhor diz, mais do que felizes são estes ou são aqueles. E assim nós temos caminhado. E hoje nós trataremos no versículo 7 desta bem-aventurança, que é a misericórdia, mais do que feliz e bem-aventurados são os misericordiosos. Entretanto, eu gostaria de que relêssemos juntos a partir do primeiro versículo, e assim nós vamos gravando as bem-aventuranças aí, e entendemos que há também uma ligação lógica, meus irmãos. Uma bem-aventurança conduz a outra, há um aspecto que conduzirá ao ensino da outra bem-aventurança, por assim dizer. Abriram, irmãos, Mateus capítulo 5, vamos ler até o versículo 7, ok? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Oremos mais uma vez. Senhor, é a Tua palavra. A Tua palavra tem a primazia neste culto. É o Senhor que comunica ao Teu povo. É o Senhor que alimenta, direciona, confronta, edifica, consola a igreja que é tão somente Tua. Tu conheces, ó Deus, a nossa limitação, o quão difícil é para que entendamos e confessamos que se o Teu Espírito não abrir o entendimento, será uma compreensão nula, limitada daquilo que precisamos ouvir. O Senhor sabe que o instrumento é falho e que careço de Tua misericórdia, mas apesar de tudo isto, nós atestamos que o Senhor é muito bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é um Deus de amor. Então comunica-nos mais uma vez a Tua verdade e tão somente ela, que se cale a voz dos nossos corações, de nossa carne e qualquer outra voz que não seja tão somente a Tua palavra a nós, Pai. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Nós tratamos de 4 bem-aventuranças aqui inicialmente. Os humildes, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede. Percebam que essas 4 primeiras bem-aventuranças fazem, em algum sentido, ligação diretamente da nossa vida com Deus. Os humildes são aqueles, e nós aprendemos aqui, que reconhecem o seu estado de espírito e de miséria espiritual diante de Deus. Por isso que algumas traduções podem dizer, bem-aventurados são os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem que nada são diante do Senhor. Por consequência, esses pobres chorarão. Chorarão a sua miséria espiritual, dizendo, carecemos da misericórdia de Deus. Os que choram recebem, por consequência, mansidão, porque entendem que nada são miseráveis, lamentam a sua miséria e dizem, nada possuímos. Há um espírito de mansidão sobre aqueles que entendem a sua condição espiritual. Os mansos, olhando à sua volta, têm fome e sede de justiça, mas nós aprendemos que essa fome e sede não é uma justiça que permeia aquilo que vivemos, mas em primeira instância é desejar a justiça, a retidão diante de Deus. Agora, parece que por consequência natural ou
melhor, espiritual e lógica, a um direcionamento desta condição que Deus atua em nós, para que olhemos à nossa volta a vida que devemos viver como discípulos de Jesus. Então, aquele que é humilde, aquele que chora, aquele que tem fome, aquele que é manso, naturalmente precisará exercer misericórdia. É isso que o Senhor está dizendo. E por que há primeiro esta ordem da parte de Deus, a Ele trabalhar por seu Espírito ao que há dentro de nós, para que então, por consequência, realize aquilo que está fora de nós? Porque cristianismo é primeiro ser antes de fazer. Porque a nossa religião não está limitada a ações, sem que antes nós tenhamos uma vida em Deus. Qualquer boa intenção, qualquer ato de bondade, entre aspas, será nulo diante do eterno Deus, se antes não for oriundo de uma vida que está nele. Aprendemos isto aqui em nossa caminhada, que o Senhor chama nossas boas obras de trapos de imundícia. Se não estiverem em Cristo, Deus não as recebe. Então, por isso que o Senhor está ensinando que primeiro há dentro de nós uma transformação, há dentro de nós uma mudança pelo Espírito de Deus e, por consequência, nossos pés, nossas mãos e o nosso coração estarão dispostos a servi-lo. Veja que isto é um contraste, inclusive, com a religião muito comum à época de Jesus, a religião farisaica. Os fariseus eram, de um ponto de vista externo, adequados. Eles tinham o vocabulário correto, a roupa certa, a conduta religiosa impecável, mas Jesus os chama de forma dura de sepulcros caiados, porque eles tinham um aspecto externo da religião, mas não havia um coração quebrantado e que reconhecesse diante de Deus, de fato, o que eles precisavam reconhecer. Então Jesus agora inverte a ordem. Antes é aquilo que Deus faz dentro de nós e, por consequência, aquilo que produziremos como frutos na nossa vida. E o que é misericórdia? Nós devemos pensar aqui. Você e eu respiramos misericórdia. O profeta Jeremias diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e ele continua. O profeta diz. Nós estamos vivos neste momento por causa da misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso, compassivo para conosco, e isto a sua palavra nos diz, e isto nós provamos em nossa vida. Pareceria, irmãos, e parece uma contradição, alguém que reconhece a mensagem da cruz, que se reconhece como um discípulo de Jesus, e não tem como consequência da sua vida exalar misericórdia. Isso nos faz lembrar daquela parábola que Jesus contou do homem que fora perdoado de uma dívida impagável, mas ao encontrar um devedor a ele se posta como um credor agora irredutível e cobra uma dívida insignificante comparada a que ele fora perdoado. Então aqueles homens percebem, poxa, ele acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, mas não quer apresentar misericórdia a outro que lhe deve algo tão simples. Ele recebe então juízo. Porque nós que recebemos tão grande misericórdia de Deus, devemos olhar à nossa volta com um olhar de misericórdia. A misericórdia, irmãos, quando a gente tem na nossa língua, temos aí pelo menos a junção de dois sentidos ou de duas palavras, que é miséria e coração, cardia. Então você pensa, é colocar a miséria ou o coração na miséria do outro. A palavra hebraica que é referente a isso, correlata neste aspecto, ensina que misericórdia é como você estar na pele da outra pessoa até ao ponto de enxergar com os próprios olhos dela o que ela está vivendo. E a expressão que Jesus usa traz esse significado de misericórdia por alguém que está numa condição de pecado, de uma vida longe de Deus. Misericórdia é olhar para o outro e reconhecer que, como nós um dia recebemos graça de Deus, todas as pessoas precisam de misericórdia que vem do Senhor. Quero ainda lembrar aos irmãos que Jesus foi o maior exemplo de misericórdia. Eu quero aprender e entender o que é misericórdia. Olhe para Cristo.
As pessoas, por vezes, tentavam até, de alguma forma, constranger a Jesus, interpelavam por que ele agia desta forma, por que ele acolhia gente que ninguém queria, por que ele tratava com as pessoas que a religião as afastava, que na lista moral da época não era possível que um rabino, que um homem tão santo, um homem de Deus, pudesse simplesmente ter um diálogo com essas pessoas. Elas não mereciam estar aqui. Olha, veja só que absurdo, ele come com pecadores, ele fala com prostitutas, ele conversa com publicanos. Aí Jesus diz, ora, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. O Filho do Homem veio para isso. O Filho do Homem, segundo o Evangelho, veio buscar e salvar o perdido, eu e você, louvado seja Deus. Mas é preciso refletir também que a misericórdia, do ponto de vista bíblico, não é uma virtude natural. Misericórdia não é algo como toda bem-aventurança que a gente nasça com isso. Você não nasce com fome e sede de justiça. Você não nasce humilde de espírito. Em Adão, nós nascemos inclinados ao pecado e a gente pensa como Caim pensou. Deixe para lá o meu irmão. E quando Deus o interroga, ele diz, eu não sou babá do meu irmão? Eu não sou tutor dele? Nós estamos pensando em nós mesmos. Nós somos egoístas por natureza pecaminosa. Nós não exerceremos misericórdia do ponto de vista bíblico, como o Senhor está nos chamando aqui naturalmente. Por isso, irmãos, as bem-aventuranças ou o sermão da montanha não se trata de uma conquista que você tem de almejar. Galgar degraus de fé até conquistar. Se trata de fato de uma exposição daquilo que o Espírito Santo gera na vida daquele que nasceu de novo. Nós somos falhos na misericórdia. Nós exercemos misericórdia sempre muito parcial. Não é incomum você ver alguém ajudado e depois comentários do tipo, poxa, foi ajudado, mas olha só. A gente observa e logo julga a situação. E logo vê. A gente gosta muito de misericórdia para si mesmo. Se o meu pecado, eu quero toda a misericórdia da igreja e do mundo. Para o outro, nós dizemos, crucifica-o. Não deve ser assim. Juízo. Porque o nosso coração é mau. E veja, irmãos, isso é interessante. Jesus não está exigindo bondade, misericórdia, generosidade, porque a misericórdia também é uma prática de compartilhar bondade somente dos que eram abastados e ricos. Jesus está falando que aquele que é pobre de espírito, que aquele que é pobre na vida, deve exercer misericórdia. Então, neste momento, a gente já deveria estar pensando diante de Deus, ó Deus, ajude-me pelo teu Espírito, a que eu tenha um coração misericordioso. Tal qual eu recebi do Senhor e recebo todos os dias, e como eu disse, nós respiramos misericórdia, e no próximo dia, se Jesus não voltar a nos chamar à eternidade, nós viveremos por misericórdia, e até que Ele venha, assim será. Ó Deus, dá-nos um coração misericordioso. E um terceiro aspecto aqui, irmãos, é que a misericórdia implica em ação. Tiago já trouxe essa tese na sua carta, que inclusive foi motivo de debate teológico ao longo da história da igreja e até na reforma sobre o cânon do Novo Testamento. Ué, mas será que Tiago está contradizendo o ensino neotestamentário sobre a fé somente para a salvação, destituída de obras? Será que é isso que ele quer dizer? Então, ao estudar, chegou-se num consenso de entender que Tiago não está dizendo que alguém é salvo por obras. O que Tiago está dizendo é que há uma evidência, há um fruto na vida de todo aquele que é salvo. Boas obras. E se alguém diz que tem muita fé, mas não há na vida dele essa representação palpável em atitudes, Tiago diz, ora, sua fé é morta. Porque a fé sem obras é morta. Venha com a tua fé sem fruto e eu te mostrarei os meus frutos e você saberá acerca de minha fé. Então, a misericórdia implica em ação. É um sentimento dentro da gente? Sim, irmãos. É algo que Deus gera dentro de nós. Bem-aventurados são os misericordiosos, que Deus deu-lhes um coração misericordioso? Sim, mas essa misericórdia não é no campo romântico. Irmãos, se nós exibirmos qualquer vídeo aqui de um povo que está sofrendo, de alguém que está num país abaixo da linha da pobreza, de crianças em desnutrição,
de povos não alcançados que estão lá sofrendo as marcas do pecado, todos nós aqui teremos o mínimo sentimento de compaixão. Mas a sequência é: quantos de nós se disporá em oração, em contribuição, indo para que de alguma forma faça algo em razão destes? A misericórdia não é um romantismo gospel. Ela se identifica em ações. A Escritura diz para nós no Salmo 41, bem-aventurado ao que acode o necessitado, o Senhor o livra do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida, o faz feliz na terra. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. Salmo 41, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que faz isto. O Senhor diz ao seu povo que eles deveriam nutrir compaixão por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam. Jesus olhou para os necessitados e teve compaixão deles e os ajudou. Nós não podemos fechar os olhos ao sofrimento do mundo. Nós não podemos, como cristãos, estar no nosso reduto, irmãos, no nosso QG espiritual, dizer, o mundo que esteja para lá. Não, Deus nos plantou aqui para que nós reflitamos a sua graça em atos de misericórdia. Inclusive, acho isto belo, tem algumas igrejas que têm departamentos de misericórdia. Quando eu fiz um curso missionário, havia um impacto evangelístico que se fazia pós festa de carnaval, chamado Atos de Misericórdia. E aquele grupo de jovens saía na madrugada para acolher aquelas pessoas que estavam na sarjeta, alcoolizados, em toda sorte de drogas, para de alguma forma mostrar a eles misericórdia e acolhê-los. O grande exemplo de misericórdia, talvez, das parábolas mais conhecidas de Jesus, seja a parábola do bom samaritano. O homem tinha sido afetado por salteadores, e passa um levita e um sacerdote, e passam ao largo, mudam de calçada. Nem tinha calçada do nosso jeito naquela época, mas para você entender num contexto. Eles de longe passam, mas um samaritano, que os judeus que ouviam Jesus sequer os consideravam gente pura, é esse que acolhe. Aí Jesus diz, quem foi o próximo daquele homem? Tinha outra resposta, senão o samaritano. O que aquele samaritano demonstrou? Misericórdia. Olha que confronto. Quem tem pedigree da fé, que é o levita, o sacerdote, não fez. Mas quem vocês consideram fora? Quem vocês consideram imundo, impuro? Quem vocês têm rixa étnica? É esse que atendeu e que demonstrou amor ao próximo. Que Deus nos dê um coração misericordioso. Que Deus nos dê e dê a esta igreja um coração misericordioso. E numa segunda parte desta mensagem, irmãos, eu quero trazer aqui 4 razões por que nós devemos ser misericordiosos. E isto é inspirada no texto, no livro de um puritano chamado Thomas Watson. E eu destaquei algumas coisas, e eu quero refletir com a igreja neste ponto. A primeira verdade é que nós devemos ser misericordiosos, porque a prática das boas obras é o que, irmãos? É o grande fim para o qual nós fomos criados. Todo presbiteriano, ou a grande maioria deles, conhece o texto de Efésios capítulo 2. Vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. E aí o texto continua no versículo 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Aí no versículo 10, ele vai nos lembrar que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para... Olha só, o texto que fala tão bela, de forma tão bela, tão lindamente sobre a salvação, diz que você foi salvo não para viver à deriva, não para o seu bel prazer, você foi salvo para na sua vida haver boas obras, para refletir a glória de Deus em atitudes, em boas obras. É um atestado de salvação. Como é que eu posso saber, irmão? Cada um de nós sabe quando o Senhor regenerou o seu coração. Mas a Bíblia diz que se atesta a vida com Deus através dos frutos na nossa existência e caminhada. Por que eu devo ser misericordioso? Porque eu fui salvo para isso. Por que a igreja presbiteriana de Mairim que tem que ser uma igreja misericordiosa? Porque se ela prega o evangelho de Jesus, o evangelho diz que Deus salva para boas obras. Onde estão as boas obras em nós? Onde estão na nossa vida?
Percebe que todo o trabalho, irmãos, de misericórdia, geralmente as pessoas classificam como dispendioso, caro, complicado, difícil de fazer. O engajamento, assim, não envolve tanto. A gente gosta muito de programação, de evento, mas na hora dos bastidores, de acolher aquele que precisa, de olhar para o necessitado. Calvino dizia, irmãos, que não há ninguém na igreja de Jesus tão necessitado que não possa ajudar outro. Não há ninguém tão pobre entre nós que não possa compartilhar algo de valor com alguém. Mas a segunda razão pela qual nós devemos ser misericordiosos é que, por causa da misericórdia, ou pela prática dela, nós resplandecemos o caráter de Deus, que é o quê, irmãos? Deus é o quê? Está aí, não? Ah, está lá. Eu fiz sem saber que já estava, Rafa. Devemos ser, vamos ler juntos? Devemos... Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso. Como que você pode dizer que é filho de Deus se não há misericórdia na sua vida? Aos Coríntios, Paulo vai dizer que Deus é o Pai de toda misericórdia. Em Miqueias, a Escritura diz que Deus se deleita na misericórdia. O salmista diz que as suas ternas misericórdias estão em todas as suas obras. Quando você demonstra misericórdia, você reflete o caráter de Deus na sua vida. Lembra que nós estamos aprendendo na escola dominical, uma igreja saudável reflete o caráter de Deus. Deus é misericordioso, nós precisamos ser misericordiosos como igreja. Vocês acham, irmãos, que Deus reuniu um povo para a gente pentear o cabelo, se enfeitar, colocar perfume domingo após domingo e estar reunidos e cantar algumas canções? E aplaudir, que eu pedi para nem aplaudir, e vocês aplaudiram? Será que Deus nos chamou para isso? Será que esse é só a função da igreja? Inserir a gente nesse contexto e prover para nós entretenimento semana após semana? Não, irmãos. Nós temos que ter obras, luz, refletir. Deus é misericordioso. Irmãos, as pessoas precisam ver Cristo nesta igreja, Cristo em nós. E se Ele é misericordioso, eu e você temos de ser. Lembra, irmãos, o mundo endurece o nosso coração. Eu sei que decepções em obras de amor podem endurecer o nosso coração. A gente pode classificar a indignidade do outro a receber, mas entenda, nós não somos misericordiosos porque alguém merece misericórdia. Nós somos misericordiosos porque nós recebemos também sem merecer. E assim o faremos. Porque quem contabiliza os atos de bondade não é a pessoa que recebe misericórdia. Pode ser que ela até se esqueça, mas quem se lembrará é o Deus eterno. E um terceiro aspecto, nós devemos demonstrar misericórdia, devemos ser misericordiosos, porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício, aqui está entre aspas, é uma oferta que Deus se agrada. Deus conhece aqueles que são misericordiosos. Vocês lembram quando o anjo do Senhor visitou a Cornélio, aquele centurião, aquele homem que precisava conhecer o Evangelho, e Deus, em paralelo, fala com Pedro sobre a impureza dos animais, para que unisse os dois e Pedro explicasse o Evangelho. Quando o anjo visita, o anjo diz: Deus viu os teus atos de bondade, Deus viu as tuas esmolas, Deus viu como você trata as pessoas. Então Deus vê quando a gente tem atos de bondade e misericórdia num mundo tão mau, que os homens se devoram uns aos outros. Deus conhece, Deus aceita. A misericórdia, irmãos, a compaixão é melhor do que oferecer um culto frio, gélido, sem vida. É melhor que a gente seja bondoso, misericordioso, do que vivermos uma religião sem compaixão. Me lembro de Jesus, que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Você tem misericórdia em seu coração? Você tem sido misericordioso, entendendo que este é um sacrifício que Deus aceita, sacrifício no sentido de oferta, de adoração que Deus aceita. A bondade, a misericórdia. Todo cristão deveria ter na sua agenda atos de generosidade e de bondade. Todos nós deveríamos reservar alguma parte do nosso orçamento, ainda que limitado, e como disse, por mais simples que seja, para ter algum ato de misericórdia e bondade. Nós crescemos no interior, a gente vivia isso muito mais na prática, não era? A vizinha fazia um bolo de milho, sempre mandava um pedaço para a casa do vizinho.
Se tinham lá um animal que eles de alguma forma matavam, deixava uma parte para ajudar alguém. Isso era um hábito comum que a gente foi crescendo como sociedade, como cidade, e a gente foi perdendo este compromisso, esta entrega, este cuidado com as pessoas. Tiago vai nos alertar sobre isso. Alguém pode estar aqui no nosso meio, padecendo necessidades, que a solução esteja do seu lado. Nós não temos ninguém milionário, pelo menos não me contaram ainda, abastado, mas se a gente se reunir em 3, 4, talvez nós conseguiríamos aqui, nesse momento, em 5 minutos, levantar uma cesta básica para alguém que está precisando, ou não é verdade? Só que a gente vai insensibilizando o nosso coração e vai perdendo de vista atos de misericórdia e de bondade. A igreja precisa ser misericordiosa. Lembra que a Bíblia diz que nós temos que usar dessa misericórdia, especialmente com os que são da família da fé. E por último, irmãos, nós temos que ser misericordiosos, porque nós daremos conta da nossa administração. Em Lucas 16, 2, nesta parábola, há este texto: dá conta da sua administração. Um dia eu e você estaremos diante de Deus e Ele perguntará o que nós fizemos com o que Ele nos entregou. Nós somos mordomos de Deus. Você é cristão de verdade. Você não é dono de absolutamente nada. Você não é dono da sua família, da sua casa, nem dos seus recursos, de nada. Tudo Deus te confiou para que você seja um mordomo fiel daquilo que Ele te deu. E como você estará diante do Eterno quando Ele te chamar a isso? Presta conta, o que você fez com o que eu te dei? Quantas pessoas você acudiu? Quantas pessoas você cuidou em abençoar, contribuir e ajudar? Nós precisamos ensinar esta mentalidade. Irmãos, ensine os seus filhos a separar ofertas missionárias. Dá para ele lá uma gorjetinha e diz assim: separa aí a parte que é do Senhor, abençoe alguém. Ensine essas pessoas a serem generosos. Nós precisamos ter mentalidade de generosidade no meio do povo de Deus. Nós, irmãos, temos aversão a qualquer tipo de teologia da prosperidade, qualquer apelo destes absurdos que nós conhecemos. Entretanto, irmãos, a generosidade é algo bíblico. A palavra de Deus diz isso. Há um texto que eu estou caminhando para concluir. Há um texto que Jesus diz em Mateus 25. Apartai-vos de mim, porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Quando, Senhor, fizemos essas coisas? Quando? Se eu soubesse que Jesus estava preso, eu ia visitá-lo. Ah, Senhor, se eu soubesse que o Senhor estava com fome, aí eu pagaria um rodízio para o Senhor. Quando você não fez a um dos meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Por outro lado, a Bíblia diz que quem dá um copo de água fria para um dos seus pequeninos, jamais ficará sem o seu galardão. Nós prestaremos conta da nossa vida diante de Deus. O que nós temos feito com o que Deus nos entrega? O que nós temos feito? Ah, pastor, o dia que eu ficar rico, aí eu vou ser generoso. Mentira. Porque se você não for fiel no pouco, o que Deus te deu? Generosidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com coração. Generosidade não tem a ver com o que nós temos na mão, tem a ver com o que está aqui dentro de nós. E na minha pequena caminhada ministerial, eu por vezes, na maioria das vezes, vi generosidade brotar muito mais do lado de quem tinha pouco do que quem tinha muito. É um fato. Porque quem padeceu, entende. Quem sentiu a necessidade de misericórdia, sabe o que é estender. E há uma promessa final que os que são misericordiosos receberão misericórdia. Mas isso não é algum tipo de limitação, porque na verdade, irmãos, nós nunca exerceremos a misericórdia como Deus exerce conosco. Mas todo aquele que é misericordioso, ele sabe que já recebeu e ainda receberá a misericórdia de Deus eternamente. Como pode alguém que serve a Deus não ser misericordioso? Concluo perguntando a você, irmão, a você, querida irmã, o seu coração é um coração misericordioso? Você é um bem-aventurado por exercer misericórdia com aqueles que estão na aflição de seus próprios pecados? Ah, meus amados irmãos, não deixemos que
a nossa prática religiosa endureça o nosso coração. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos, irmãos, à deriva deste mundo perverso. Mas um dia aprove o Senhor nos chamar por sua graça. Não devemos desprezar, irmãos, nenhum ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que essa imagem fora maculada pelo pecado, é verdade, mas continua sendo um homem, uma mulher, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Sejamos misericordiosos e pensemos como nós podemos colocar em prática. Lembre-se, esse sermão é a suma do que é ser um discípulo de Jesus. Como nós podemos colocar em prática atos de misericórdia na nossa vida. Como nós podemos ser uma igreja mais misericordiosa. Como nós podemos contribuir com os necessitados na cidade de Mairinque, no nosso bairro, na nossa rua, no mundo. Como nós podemos estender as nossas mãos. Um grande equívoco que a gente comete em ministérios como igreja é pensar, o dia que Deus nos der recurso, então faremos. O recurso nunca vem e a gente nunca faz. Porque é a mesma coisa referida ao coração que eu disse. Não é o recurso, é a disposição. Se nos dispusermos a fazer com pouco que temos, Deus proverá e assim cremos. Que Deus nos conceda este coração misericordioso, como o nosso Pai é misericordioso para conosco. Olhe para as pessoas que falham à sua volta, olhe com um olhar de misericórdia. Olhe para as pessoas afundadas em seus pecados e tenha delas misericórdia, porque Deus te olha todos os dias com misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé para orar, irmãos, e em seguida a gente vai proceder à ceia, à ministração da ceia do Senhor. Ó Pai de amor e bondade, ó Pai de toda misericórdia, queremos aprender de Ti. Ó Senhor, Tua palavra nos constrange. Senhor, Tua palavra revela o quão falhos somos, o quão fracos somos e limitados em exercer misericórdia. Talvez já nos deparamos com pessoas diante de nós, que nós tivemos a oportunidade de exercê-la e não o fizemos. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esta igreja, Pai. Livra-nos de um dia estarmos diante do Senhor e ter retido aquilo que era para compartilhar. E ter deixado de estender a mão na hora em acudir o necessitado por orgulho nosso. E deixarmos de observar com graça e misericórdia, tal como o Senhor faz conosco. Livra nossos corações pecaminosos de sermos assim. Nos ajude, Senhor. Eu peço, Pai, por Teu Espírito, que trabalhe nos corações deste rebanho aqui, entendendo que nós precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. É possível que tenhamos oportunidades nessa próxima semana, nos próximos meses. Deus nos ajuda a enxergar, nos ensine, Pai, nos mostre. Obrigado, porque muitos de nós aqui já foi alvo da misericórdia e de corações bem-aventurados e testemunhamos que o Senhor foi bondoso por intermédio destas vidas. Nos ensina este caminho do discipulado, nos ensina este caminho árduo de se parecer com Cristo, mas nós confessamos que por nós mesmos falharemos, Senhor. Então nos ajude, opere em nós por Teu Espírito, por Tua graça, em o nome bendito de Jesus. É que nós oramos. Amém.